tema da palavra desta noite, que é um complemento da palavra da semana passada, o tema é este: 6 padrões a serem alterados para o estabelecimento de uma nova conquista. E na semana passada eu comecei falando sobre uma frase do Dr. Norman Vincent Peale. Ele diz que a fé cristã tem o pendor para as grandes coisas. O seu propósito principal, o propósito principal do Evangelho é fazer as pessoas tornarem-se grandes, maiores do que sempre sonharam que seriam, maiores que suas doenças, maiores que suas fraquezas, que seu ódio, que seu preconceito, do que suas derrotas, maiores do que aquilo que elas sempre sonharam que podiam ser. Com esta frase do Dr. Norman Vincent Peale, eu quero ratificá-la, declarando a você que o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para nos colocar em posições de destaque na vida. O Evangelho de Jesus Cristo, antes de operar na nossa vida, a primeira coisa que o Evangelho faz é dar dignidade a todo filho de Deus. O Evangelho de Deus, ele opera, e a sua primeira operação é trazer dignidade a todo ser humano que se encontra com Jesus Cristo. Eu fico pensando que nós, como igreja, recebemos muita gente fraturada, pessoas que estão feridas e tão profundamente feridas que elas não conseguem mais sonhar. Foram arrebentadas, foram arruinadas e hoje elas não têm mais condições de sonhar. Mas o Evangelho de Jesus e sua pregação é capaz de sarar todos os traumas, todas as lesões e todas as dúvidas e dificuldades que esta pessoa que foi ferida pela vida pode encontrar, vai encontrar no Evangelho de Jesus Cristo. Porque há pessoas que se submeteram a modelos mentais completamente deformados e estão hoje completamente desfocadas da vida. E o Evangelho de Jesus vai recuperar esse ser humano, seja ele você, seu vizinho, ou seja lá quem for. O Evangelho recupera o homem de tal maneira que, passado algum tempo, você não é capaz de acreditar que aquele que iniciou na fé é agora este homem que então vive de glória em glória e de triunfo em triunfo. É a operação do Evangelho. Semana passada, um dos padrões que eu sugeri que fossem alterados é uma palavra de Deus a Abraão, no capítulo 12, versículo 2, quando o Senhor chama Abraão e diz: a ti farei, ou de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Escuta uma coisa, irmãos, nós fomos chamados para sermos bênçãos para a vida de outras pessoas. Se hoje você entra no Evangelho vivendo uma vida limitada demais, e tudo que você precisa é ser abençoado de alguma forma por alguém, entenda uma coisa: à medida que o Evangelho de Jesus recupera você, restaura você e transforma a sua vida, este Evangelho tem uma missão na sua vida: transformar você numa pessoa abençoadora. Se hoje você depende de alguém, o Evangelho operando na sua vida vai fazer você crescer de tal maneira que as pessoas ao seu redor é que dependerão de você, porque o Evangelho tem este pendor: fazer de você uma bênção. Muito bem, quero hoje então falar sobre o segundo patamar de mudança, e ele está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Se você tem uma Bíblia e deseja ler comigo, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Quem tem mais de 99 anos aqui? Tem? Tu tem, Joana? Mais de 99? Nem parece.
Nem parece. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ponto. O anjo aparece para Abraão, diz que o Senhor estava lá, e diz para Abraão: Abraão, seja um homem perfeito. Há um evangelho de condenação e de acusação, que tudo que você ouvirá deste evangelho é que você nunca será aperfeiçoado. Esse evangelho agrava a nossa carne, denuncia o nosso pecado, mas não recupera a nossa vida. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus na sua vida é fazer de você uma mulher perfeita, um homem perfeito, e o evangelho de Jesus Cristo tem este poder e esta autoridade, fazer de mim e fazer de você uma pessoa perfeita. Há algumas pessoas que mentalmente elas já estão programadas a serem pessoas fracas, estão programadas a serem pessoas cheias de defeitos e nunca caminharem para a perfeição, porque a perfeição não existe. Eu vim aqui esta noite contrariando este pensamento medíocre, anunciando para você que é possível você ser perfeito em Cristo Jesus. O evangelho tem este poder. Se não, por gentileza, abra a sua Bíblia mais uma vez. Enquanto você abre, eu quero dizer para você que o evangelho de Jesus Cristo me fará perfeito mesmo. Ele não é um remendo de pano novo num vestido velho. Ele transforma mesmo a vida de uma pessoa. O evangelho de Jesus não é um placebo, ele é um agente transformador na vida da pessoa. Colossenses 1:28. Porque pode ser que você conheça gente que nunca é mudado e você diz: ah, fulano não quer mudar, já está 300 anos na igreja, não é mudado. Mas não é mudado porque não se submete ao evangelho, porque o evangelho recupera, transforma de verdade a vida de uma pessoa. Olha só o que Paulo diz em Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A pregação do evangelho faz com que todo homem possa ser apresentado perfeito diante de Deus. Se a sua mente não se abrir para isto, o evangelho será só uma estrutura religiosa que você faz parte, e o evangelho não faz parte desta engrenagem religiosa. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de um homem. Se um psiquiatra não der jeito, se o psicólogo não der jeito, se o psicanalista não der jeito, se o cirurgião não der jeito, Jesus Cristo dá jeito na vida de um homem. E o evangelho recupera a estrutura mental de um homem. Ele transforma de verdade. Como eu disse anteriormente, o evangelho de Jesus não é um tecido novo que se aplica num vestido velho. O evangelho de Jesus vai transformar a sua vida. Olha o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Antes de tocar nesta carta aos Coríntios, eu quero só lembrar a você que a palavra perfeito, no texto em que nós lemos, está no hebraico, mas eu quero me valer da palavra perfeito no grego. É uma palavra para mim muito preciosa. A palavra perfeito no idioma grego é a palavra teleios, que quer dizer completo, total, inteiro, são, sem defeito, inocente, íntegro. Quando aqui no texto em hebraico o Senhor diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, isso quer dizer, Abraão, João, Manuel, Teresa, diga seu nome por gentileza.
anda na minha presença e ser perfeito. Abraão é a representação de uma nova raça em Deus, de homens obedientes à palavra. E ele diz para todo homem semelhante a Abraão: seja completo, seja total, seja inteiro, seja ação, seja sem defeito, seja íntegro. Esta é a proposta de Deus para a nossa mente, para a nossa maneira de viver e de pensar. Este é um padrão que Deus espera de nós. Irmãos, escute, Deus espera de nós que nós sejamos perfeitos. Vira para o lado, diga para a pessoa que está próxima a você, diga: seja teleios, íntegro, perfeito. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Não sei se alguém já perguntou para você assim: eu não sei o que Deus quer da minha vida. Já alguém perguntou? Eu vou dizer para você: Deus quer que você seja perfeito. Ei, gente, acabou a época de ser cristão pela metade. Acabou isso. A graça de Deus declara logo quem você é. Nós não estamos mais na época de vivermos uma religião cristã. Nós somos chamados para viver a plenitude do Evangelho. Fomos chamados para viver a integralidade do Evangelho. Fomos chamados para viver esta perfeição. Nós fugimos de pessoas que não são perfeitas. Nós não gostamos das pessoas que não são perfeitas. Elas tendem à hipocrisia. Elas não vivem um evangelho de cabeça. Elas não metem a cara no evangelho. Elas só querem uma religião para satisfazer um certo pendor religioso que elas têm. E isto não é mais possível, porque em Cristo Jesus nós seremos transformados de verdade. Jesus Cristo não é uma religião. Ele não é um altar para sacrificar alguma coisa. Em Jesus Cristo a vida de um homem é transformada por inteiro. Acabou a época em que as pessoas olhavam para nós e por causa do corte do cabelo, da roupa que nós vestimos, diziam: é crente. Por quê? Porque parecia doente. A gente não sabia se o cara era doente ou se era crente. Via um caboclinho doente, amarelo, pálido, todo mão jambrado, e perguntava: tu é crente? Não, estou doente. Ou então ficava confuso, vinha lá o cara com aquela carinha de doente, se arrastando pela vida, dizia: está doente, meu irmão? Não, sou crente. Porque não tinha muita diferença, lembra disso, gente? Eu estou enganado ou isso também acontecia por aqui? Acabou essa história, meu irmão. Quem é, porque o Espírito de Deus nos leva à perfeição. Olha, a fé cristã tem pouco a ver com minha roupa e tem tudo a ver com as minhas motivações. Escuta uma coisa: se o Evangelho entrou em você e não transformou as tuas motivações, se o Evangelho entrou em você e não transformou o terreno motivacional, desconfie que ele não entrou. Porque quando o Evangelho entra em nós, quem mentia não mente mais. Antes, diz a verdade, cada um com o seu próximo. Quem roubava, amigo, quem roubava não vive do lucro secundário do roubo. Há muitos que não usam mais droga, mas continuam vivendo da droga, dando um testemunho ali, ganhando dinheiro, dando testemunho ali, ganhando dinheiro, dando testemunho ali, ganhando dinheiro. A droga continua dando lucro, um lucro secundário, mas continua dando lucro para o caboclo. Quem é você? Sou ex-viciado. É uma nova casta de crente. Você, sou ex-traficante, sou ex-prostituta, sou ex não sei o que. Meu irmão, se é ex, deixa passar, tu não é mais nada disso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que você é. O status agora é ser um ex. Eu sou ex-miss gay. Imagina um cara como eu, ex-miss gay. Você tá louco, rapaz? Não, nunca fui gay, amigo, jamais. Não tem nada disso. Não, ainda que seja, se foi transformado, foi transformado. O que eu estou te dizendo aqui não é uma questão de preconceito contra o mundo gay. Não é isso que eu estou querendo colocar aqui. Não estou me expondo desta maneira. Eu estou dizendo para você que aquilo que passou na nossa vida, passou. Há coisas na minha história que eu não quero nem me lembrar. Às vezes eu falo para você daquele cigarro de maconha que eu fumava, só para você entender que o Evangelho transforma, mas
Aquele cigarro de maconha não me dá mais lucro, me dá vergonha. Outro dia, eu estava no bairro onde eu fui adolescente, e eu estava numa loja olhando os sapatos, e eu olhei para uma moça que foi da mesma faixa etária que eu, e eu senti tanta vergonha ao me lembrar da coisa louca que eu fui no meu passado, que eu abaixei a minha cabeça, não deixei nem ela me ver, porque eu teria que justificar que eu fui transformado e contar uma história lá do fundo do baú. Ela não ia acreditar, porque aquela loucura toda não podia ser transformada. Só que o Evangelho entrou dentro da minha vida como entrou na sua. E o Evangelho recupera até nossa mente. Irmão, minha mente estava condicionada a pensar só maldade. Quando o Evangelho entrou, aquela caracada toda que estava na minha mente foi transformada. Arrancou. Eu posso pensar em bondade, eu sou livre para ter bons pensamentos, eu não maquino a maldade de ninguém mais, eu fui recuperado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o que eu estou te dizendo, há uma chance para mim, há uma chance para você. A gente não tem que viver maquiado, porque o Evangelho não tem a finalidade de nos maquiar. O Evangelho tem a finalidade de nos transformar, e Ele fará isso se você der uma chance para o Evangelho de Jesus. Transformará você. Foi o texto que eu sugeri? Veja bem, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, fala de um tempo, quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser teleios, desisti das coisas próprias de menino. Há um tempo de se falar, de se pensar e de se sentir como menino. Só que esse tempo precisa passar na nossa vida. Há pessoas que entram no Evangelho, mas nunca amadurecem, porque elas tiram vantagem de ser meninos na fé. Ninguém pode falar nada para elas, que elas ficam logo emburradinhas. Se tu diz a verdade, cai logo o beiço. Magoei, estou magoado com meu pastor. Magoado com o quê? Ele me disse umas verdades que eu não queria ouvir. Meu irmão, então tu vai bater tambor lá no Bita do Barão, porque aqui tu vai ouvir as verdades que tu precisas ouvir. E não fica magoado comigo não, porque não adianta ficar magoado. A minha finalidade é levar você a ser um homem perfeito pelo Evangelho de Jesus. Então há coisas que você não pode mais pensar como antes, não pode ficar sentido como tu é ressente com tudo. Se fala mais grosso, fica ressentido. Se fala mais fino, também fica. Se eu troco de carro, fica ressentido. Se eu não troco, também fica ressentido. Meu irmão, tem que parar de pensar e de sentir como menino. As coisas têm que passar na sua vida. O que é que anda acontecendo conosco? Será que os ambientes em que nós vivemos, eles nos infantilizam tanto assim? Porque eu sei de uma coisa, há ambientes eclesiásticos que eles infantilizam as pessoas, tratam as pessoas como débeis mentais. Vocês nunca serão tratados como débeis mentais aqui na igreja. Mas eu sei de lugares que tratam as pessoas como débeis mentais, perdem até a oportunidade de escolher, porque escolhem a cueca que vai vestir, a menina que vai namorar, que roupa vai comprar no shopping, se vai usar o cartão, se não vai usar o cartão. Ou eu estou doido, eu não estou sabendo que isso anda acontecendo por aí. Sabe o que é isso? É uma forma de infantilizar um filho de Deus. Mas também há estruturas familiares assim, mães e pais que nunca deixam os meninos quebrarem a cara, estão sempre entrando na frente, sempre entrando na frente, sempre entrando na frente. Meu irmão, deixa esse menino quebrar a cara logo de uma vez, assim ele se torna homem. Vai chegar aos 40 anos sem saber decidir, 40 anos que não vai assumir uma família. Já comecei a profetizar, pronto. Não fica contando a sua vida para mim, porque depois eu começo a profetizar, você acha que foi um recado que eu mandei para você agora, né? Sabe o que não é?
ambientes profissionais que não deixam o profissional ser profissional. Ele nunca vai crescer na profissão dele, sabe por quê? Está sempre o tempo todo cercando o cara, não deixa o cara pensar, não deixa o cara decidir, não deixa o cara agir. Ele será sempre um infantilizado na estrutura profissional. Meu irmão, nós nascemos como crianças, mas precisamos chegar a ser homens, e para isto é preciso desistir de coisas. Há coisas que você está sentindo hoje, que você precisa desistir de sentir. Não está mais em mim sentir isso. Bispo, como eu posso não sentir? Não sentindo, decidindo por não sentir, escolhendo outro sentimento. Ou você é governado por sua alma. Se você é governado por seus sentimentos, desculpe, mas eu vou dizer uma verdade para você: você ainda não é teleios, ainda não cresceu, ainda não é governado pelo Espírito, continua sendo governado por suas emoções. E eu disse para você, Moisés foi um homem que decidiu pensar com uma mentalidade de escassez, levou seu temperamento o tempo todo, para onde ele ia, lá estava o temperamento dele, e o Senhor disse para ele: olha, tu vai viver o teu maior milagre, você vai dizer para a rocha: rocha, sai a água de ti, e a água jorrará para as pessoas beberem daquela água lá em Meribá. Sabe o que ele faz? Pega o temperamento dele, o macaco é pendurado nas costas dele, e já vai ele para Meribá, um cajado na mão e um temperamento agarrado nas costas dele. O custo disso é que nunca mais Moisés entrará na terra da promessa. Andar por seus sentimentos, você corre o risco de nunca entrar na terra da promessa de Deus para a sua vida. Isso não te assusta? A mim me amedronta e me apavora, porque há coisas que eu tenho que desistir delas. Sabe o que é a desistência? Eu não vou mais fazer isto, eu não vou mais para a escola, desistir de estudar, eu não vou mais andar nesta estrada, eu desistir de andar nela. Há coisas, irmãos, que se nós não desistirmos delas, estas coisas serão armadilhas montadas, históricas armadilhas, que vão nos prender, nos manipular e nos destruir ao longo da nossa caminhada. Se desejamos nos tornar maduros, porque Paulo diz: quando eu me tornei um homem maduro, eu desisti das coisas de menino, ou seja, de falar como um menino, de sentir como um menino e de pensar como um menino. 50 anos de idade, e seu arquétipo mental só está telenovela. Sabrina, pensa como Sabrina. Sabe o que é Sabrina? Uma revistinha de romance de menina. Pensa como Sabrina, sonha como Sabrina, fala como Sabrina, se veste como Sabrina. Desista, você não vai chegar a lugar nenhum, Sabrina, desse jeito. Há coisas que precisam mudar na nossa vida. Só tem um jeito: se você desistir delas. Desista de falar como um menino fala. Tua linguagem é sempre a mesma, complicada de sempre, falando como menino o tempo todo. Não tem outro assunto, é sempre a mesma, aquela coisa de menino. Precisa desistir de coisas que você anda falando, desistir de coisas que você anda sentindo, e desistir de coisas que você anda pensando. Senão você nunca conseguirá se tornar uma madura. Eu me lembro que eu estava pregando sobre esse texto mesmo, e eu criei uma cena. Eu botei uma pessoa adulta com um lençol vestido como uma fralda, dentro de um carrinho de mão, 2 litros de Coca-Cola e uma embocadura de chupeta, e a pessoa foi trazida para o púlpito desse jeito. Eu até pensei em fazer, mas eu achei que não ia aparecer ninguém aqui para se fazer como essa figura dantesca. O choque daquela imagem refletiu exatamente o que eu quero transmitir para você nesse primeiro capítulo. Gente, nós estamos às vezes nos tornando ridículos e nem percebemos. Tem gente que você não aguenta mais conversar com ela. Toda vez que começa a falar de: meu Deus, que linguagem ridícula.
Não consigo mais falar. Tem assim alguém, não está bem longe de você, assim, alguém que está bem longe de você. Tem alguém? Não dá mais para conversar? Quando começa a pensar, meu Deus do céu, por que está pensando isto? Há tantas coisas lindas para pensar, só pensa naquilo. Você cresceu, precisa mudar sua linguagem, precisa mudar seus pensamentos e também mudar seus sentimentos. Se você é perfeito em Deus, precisa ser guiado pelo Espírito e não mais pela alma. Há coisas que eu tenho que decidir por meus sentimentos. Eu decido não sentir mais isso. Como isso pode acontecer? É que você é muito natural, ainda não sabe governar sobre seus sentimentos, porque é natural demais, não cresceu no Espírito. Não estou querendo envergonhar você, estou dizendo para você que uma pessoa que não cresce em Deus, não é maduro, não é teleios, não tem autoridade sobre seus sentimentos. Olha, quanta gente está se apaixonando por gente errada aqui, gerando paixão que nunca podia gerar. Quem pode dominar meu coração? Você é doido, quem é que pode mais? Se você não dominar, quem pode dominar? Não consigo dominar meu coração, porque você vive de sentimento, não governa a sua vida, é governado pelos seus sentimentos. Estou falando de gente perfeita, porque o Evangelho quando entra, meu irmão, o Evangelho quando entra dentro de nós, até os nossos pensamentos vãos serão modificados e transformados. Começa a conversar com um homem espiritual, com uma mulher espiritual, você fica assustado. Meu Deus, que nível que essa pessoa está, só sabe salmodiar, não fica de lero-lero. Já sabe do preço do feijão? Meu irmão, quando o feijão está caro, o espiritual olha para o preço do feijão e diz: vamos governar sobre as colheitas deste ano, vamos declarar abundância na colheita, o feijão vai baixar de preço, porque se há algum tipo de lavoura destruída, nós vamos, por meio da oração, abalar isso, nós vamos prosperar essa lavoura, nós vamos tocar no coração dos donos de supermercado que andam achacando a multidão, nós vamos orar, vamos interceder. Fica até meio difícil um carnal conversando com o espiritual, porque o carnal não discerne coisa alguma, mas o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Quem conhecerá a mente do Senhor? Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. A mente de Deus discerne tudo. Diga, a mente de Deus discerne tudo, por ninguém é discernido. Se a mente de Deus que discerne tudo, e esse Deus está dentro de você, a mente de Cristo que está dentro da sua vida, governando sobre seus pensamentos, pode levar você muito mais além daquilo que você tem vivido e ido até o dia de hoje. Há um estágio, há um nível, há um padrão que Deus espera de mim como um crente, que Deus espera de você como um crente. É uma expectativa que Deus tem de nós, e nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2. Compreende, gente? O que é que Deus está esperando da sua mente? Que ela seja desobstruída, que ela seja sarada, que você não seja mais escravo dos seus pensamentos. Quantas vezes estamos vivendo uma subvida porque nos tornamos reféns dos nossos próprios pensamentos?
E nem sempre estamos pensando coisas do Espírito. Às vezes estamos cogitando da carne e reféns de pensamentos que estão na carne. E se eu me torno refém de um pensamento da carne, eu vou me comportar de acordo com esse pensamento que eu desenvolvo dentro de mim. Tem alguém aí me ouvindo? Diga amém. Nós temos, diga nós. Quem somos nós? Eu e você. Eu e você. Temos a mente de Cristo. As pessoas, ao olharem para nós, elas não têm que estar com raiva de nós, pensando mal de nós. Tem gente que está tão ferido na sua mente, que quando as pessoas começam a olhar para elas, elas estão assustadas, se sentem oprimidas. O que está acontecendo? Meu Deus, estão olhando para mim. Pare com isso. Eleve seus pensamentos. Diga, os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. Isso foi dito lá na velha aliança. Na nova aliança, nós conquistamos o que os da velha aliança não conquistaram: a mente de Cristo, para descobrir o que é que o Espírito anda pensando. Esse que transita pela mente de Deus, o que é que ele anda pensando? Deus nos elevou na nova aliança. O cálice que vamos beber e o pão que vamos comer é uma declaração pública de que Deus nos elegeu para termos novos pensamentos. Deus nos elegeu para vivermos num novo padrão. Nós não somos crentezinhos de Araque, nós somos os remidos, lavados e selados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esses somos nós. O terceiro ponto a ser tocado, e o quarto, estão na mesma frase, Gênesis 35:11. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Duas palavras, dois níveis que precisamos alcançar: fecundidade e multiplicação. Deixe-me explicar uma coisa aqui. A palavra fecundo é a palavra em hebraico parar. Parar não é lançar material genético para o futuro. Não tem a ver com a fecundidade na minha sexualidade necessariamente. Porque parar quer dizer dar fruto, ser frutífero, dar ramo, mostrar-se com frutos. Abra sua Bíblia em João 15:16. Olha o que é que Deus espera de nós. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha o problema teológico que nós temos aqui, ó. Presta atenção, hein? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não, acho que você não está acordado. Toda vez que você pensar em fecundidade, se lembre de uma coisa: não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que escolheu você. Olha, isso muda muito e muda muita coisa. Porque pode ser que um dia você tenha sentido pena do Jesusinho pendurado numa cruz e tenha levantado a sua mão dizendo: não, tadinho, eu faço parte agora do grupo desses derrotados. Eu quero aqui aceitar o espírito da cruz e da derrota e do vexame da cruz sobre minha vida e vestir uma carapuça que não é sua. Jesus está dizendo nesse texto: não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi vocês, e escolhi vocês para que vocês possam dar fruto. A escolha de Jesus por nós foi a escolha
para que nós nos tornássemos pessoas fecundas, que nós frutificássemos na vida. A gente não precisa viver debilitado, a gente não precisa viver sem ter o que mostrar, porque Deus nos colocou em Cristo Jesus para que a nossa relação com Jesus possa adubar e fertilizar a nossa vida. Você agora, no Evangelho de Jesus Cristo, recebeu o dom, a inclinação, o pendor para a frutificação. Você é uma pessoa frutífera, sim. E a palavra multiplicar é a palavra rabar. Rabar quer dizer tornar-se grande, ser ou vir a ser muitos, ser numeroso, alargar, aumentar, tornar-se muitos. É isso que quer dizer rabar. Quando Deus chama aquele homem e diz para ele: seja frutífero e multiplique-se, a expectativa de Deus está nesse tapete que Deus coloca na frente dele. É como se Deus desenrolasse o tapete vermelho e colocasse na frente de João: João, seja fecundo, multiplique-se. João está habilitado por esta palavra, tanto quanto todos nós estamos habilitados pela palavra de Jesus a sermos frutuosos, a nos esparramarmos. Uma pessoa que não tem filhos não precisa morrer frustrado, porque você pode frutificar de muitas maneiras. Quando Deus coloca esse tapete vermelho e diz: agora você seja isso, porque você foi criado para ser isso. Diga para a sua mente: minha mente. Não, fale com autoridade: minha mente. Receba esse conhecimento. Você recebeu uma ordem de Deus para frutificar, para ser fecundo. Então seja fecundo. Se eu posso profetizar essa noite para você, eu digo para você, sem medo de errar, ou de ser uma profecia de meia boca, porque eu estou alinhado com esta palavra para profetizar segundo o modelo desta palavra. Eu digo para você, você está habilitada. Pode ser que você viva grandes dramas sociais, pode ser que você viva grandes dramas domésticos, pode ser, meu irmão, que você viva debaixo da fúria doméstica. Eu anuncio para que o seu espírito seja agora impactado, marcado pelo espírito desta profecia. Você está pela palavra daquele que te criou, habilitado para frutificar, para ser fecundo. Esta palavra é sua. Possua esta palavra e deixe essa palavra possuir você. Não tenha medo de negociar na segunda-feira. Não vai entrar no mercado de cabeça baixa, porque você está habilitado para crescer, para se expandir, para ser numeroso, para ser abençoado. Esta profecia é sua. Receba esta palavra no nome de Jesus. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 23, também dois modelos a serem alterados. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso. Diga: ser forte e corajoso. Você quer se transformar numa pessoa de vitória? Quer ser um vitorioso na vida? Duas coisas: seja forte e seja corajoso. 6 vezes Josué ouviu isso. 6 vezes Josué ouviu a mesma coisa. Não foi uma,
nem 2 nem 3, 6 vezes Josué ouve a mesma frase: Josué, seja forte e seja corajoso. A palavra forte é a palavra em hebraico shazak. Shazak é ser fortalecido, ser endurecido, ser forte, ser firme, ser resoluto, ser persistente, prevalecer sobre, ser urgente, tornar-se arrojado, encorajar, tornar-se firme, tornar-se rígido, ficar duro, conter, pegar forte com. Isso é shazak, é ser forte. Pessoas fracas nunca se tornarão vitoriosas. Eu ouvia a queixa de uma senhora. Ela dizia, porque se sentia desprotegida na sua relação marital, ela dizia: eu queria ser fraca uma vez na vida, eu tenho que ser forte todo dia, eu queria ser fraca um dia só. Quantos de vocês querem ser fracos um dia só? Não, ninguém. Ser fraco um dia só pode te custar a vida inteira. Não abra concessões na sua vida, minha irmã. Uma concessão só, você se desmonta aqui e pode ser que nunca mais você consiga se montar em outro lugar. Não abra concessões na sua vida. O único ser que pode ser fraco é o catraio. Todo dia ele canta: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas seres humanos como nós não temos o direito. Pelo contrário, a profecia de Joel diz: digo fraco, eu sou forte. Pode repetir comigo? Digo fraco, eu sou forte. O que é que Deus espera quando um fraco diz eu sou forte? Que ele se alinhe com a palavra que saiu da sua boca. Porque quando você diz eu sou forte mesmo sendo fraco, a tendência é que você vá se ajustar à palavra que saiu da sua boca. Por isso é preciso ter cuidado com as coisas que nós dizemos. Aquilo que nós dizemos arranca-nos do lugar. E Deus está dizendo para Josué: seja forte, vença. Mas bispo, não tem jeito, é tanta resistência, é tanta oposição. Quer sair vitorioso? Seja forte. Mas parece que é mais forte do que eu, seja forte. Mas parece que é maior do que eu, seja forte. Mas parece que tem mais do que eu, seja forte. Mas parece que eu não vou conseguir, seja forte. Seja forte o tempo todo, porque é sendo forte que você vai destruir as fortalezas que tentam te intimidar. É sendo forte que aqueles que se opõem a você se recuarão. É sendo forte que você vai conquistar. Nenhum fraco ganha a batalha, só os fortes prevalecem. O Evangelho de Jesus não é um tecido novo que se aplica num vestido velho. O Evangelho de Jesus vai transformar a sua vida. Olha o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Antes de tocar nesta carta aos Coríntios, eu quero só lembrar a você que a palavra perfeito, no texto em que nós lemos, está no hebraico, mas eu quero me valer da palavra perfeito no grego. É uma palavra para mim muito preciosa. A palavra perfeito no idioma grego é a palavra teleios, que quer dizer completo, total, inteiro, são, sem defeito, inocente, íntegro. Quando aqui no texto em hebraico o Senhor diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, isso quer dizer: Abraão,
Abraão, João, Manuel, Teresa, diga seu nome por gentileza. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão é a representação de uma nova raça em Deus, de homens obedientes à palavra. E ele diz para todo homem semelhante a Abraão: seja completo, seja total, seja inteiro, seja são, seja sem defeito, seja íntegro. Esta é a proposta de Deus para a nossa mente, para a nossa maneira de viver e de pensar. Este é um padrão que Deus espera de nós. Irmãos, escute, Deus espera de nós que nós sejamos perfeitos. Vira para o lado, diga para a pessoa que está próxima a você, diga: seja teleios, íntegro, perfeito. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Não sei se alguém já perguntou para você assim: eu não sei o que Deus quer da minha vida. Já alguém perguntou? Eu vou dizer para você: Deus quer que você seja perfeito. Ei, gente, acabou a época de ser cristão pela metade. Acabou isso. A graça de Deus declara logo quem você é. Nós não estamos mais na época de vivermos uma religião cristã. Nós somos chamados para viver a plenitude do Evangelho. Fomos chamados para viver a integralidade do Evangelho. Fomos chamados para viver esta perfeição. Nós fugimos de pessoas que não são perfeitas. Nós não gostamos das pessoas que não são perfeitas. Elas tendem à hipocrisia. Elas não vivem um evangelho de cabeça. Elas não metem a cara no evangelho. Elas só querem uma religião para satisfazer um certo pendor religioso que elas têm. E isto não é mais possível, porque em Cristo Jesus nós seremos transformados de verdade. Jesus Cristo não é uma religião. Ele não é um altar para sacrificar alguma coisa. Em Jesus Cristo a vida de um homem é transformada por inteiro. Acabou a época em que as pessoas olhavam para nós e por causa do corte do cabelo, da roupa que nós vestimos, diziam: é crente. Por quê? Porque parecia doente. A gente não sabia se o cara era doente ou se era crente. Vinha um caboclinho doente, amarelo, pálido, todo mão jambrado, e perguntava: tu é crente? Não, estou doente. Ou então ficava confuso, vinha lá o cara com aquela carinha de doente, se arrastando pela vida, dizia: está doente, meu irmão? Não, sou crente. Porque não tinha muita diferença, lembra disso, gente? Eu estou enganado ou isso também acontecia por aqui? Acabou essa história, meu irmão. Quem é, porque o Espírito de Deus nos leva à perfeição. Olha, a fé cristã tem pouco a ver com minha roupa e tem tudo a ver com as minhas motivações. Escuta uma coisa: se o Evangelho entrou em você e não transformou as tuas motivações, se o Evangelho entrou em você e não transformou o terreno motivacional, desconfie que ele não entrou. Porque quando o Evangelho entra em nós, quem mentia não mente mais. Antes, diz a verdade, cada um com o seu próximo. Quem roubava, amigo, quem roubava não vive do lucro secundário do roubo. Há muitos que não usam mais droga, mas continuam vivendo da droga, dando um testemunho ali, ganhando dinheiro, dando testemunho ali, ganhando dinheiro, dando testemunho ali, ganhando dinheiro. A droga continua dando lucro, um lucro secundário, mas continua dando lucro. Acabou. Quem é você? Sou ex-viciado. É uma nova casta de crente. Você, sou ex-traficante, sou ex-prostituta, sou ex não sei o que. Meu irmão, se é ex, deixa passar, tu não é mais nada disso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que você é. O status agora é ser um ex. Eu sou ex-miss gay. Imagina um cara como eu, ex-miss gay. Você tá louco, rapaz? Não, nunca fui gay, amigo. Jamais. Não tem nada disso. Não, ainda que seja. Se foi transformado, foi transformado. O que eu estou te dizendo aqui. O tema da palavra desta noite,
que é um complemento da palavra da semana passada. O tema é este: 6 padrões a serem alterados para o estabelecimento de uma nova conquista. E na semana passada eu comecei falando sobre uma frase do Dr. Norman Vincent Peale. Ele diz que a fé cristã tem o pendor para as grandes coisas. O seu propósito principal, o propósito principal do Evangelho é fazer as pessoas tornarem-se grandes, maiores do que sempre sonharam que seriam, maiores que suas doenças, maiores que suas fraquezas, que seu ódio, que seu preconceito, do que suas derrotas, maiores do que aquilo que elas sempre sonharam que podiam ser. Com esta frase do Dr. Norman Vincent Peale, eu quero ratificá-la, declarando a você que o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para nos colocar em posições de destaque na vida. O Evangelho de Jesus Cristo, antes de operar na nossa vida, a primeira coisa que o Evangelho faz é dar dignidade a todo filho de Deus. O Evangelho de Deus, ele opera, e a sua primeira operação é trazer dignidade a todo ser humano que se encontra com Jesus Cristo. Eu fico pensando que nós, como igreja, recebemos muita gente fraturada, pessoas que estão feridas e tão profundamente feridas que elas não conseguem mais sonhar. Foram arrebentadas, foram arruinadas e hoje elas não têm mais condições de sonhar. Mas o Evangelho de Jesus e sua pregação é capaz de sarar todos os traumas, todas as lesões e todas as dúvidas e dificuldades que esta pessoa que foi ferida pela vida pode encontrar, vai encontrar no Evangelho de Jesus Cristo. Porque há pessoas que se submeteram a modelos mentais completamente deformados e estão hoje completamente desfocadas da vida. E o Evangelho de Jesus vai recuperar esse ser humano. O Evangelho é que você nunca será aperfeiçoado. Esse Evangelho agrava a nossa carne, denuncia o nosso pecado, mas não recupera a nossa vida. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus na sua vida é fazer de você uma mulher perfeita, um homem perfeito, e o Evangelho de Jesus Cristo tem este poder e esta autoridade, fazer de mim e fazer de você uma pessoa perfeita. Há algumas pessoas que mentalmente elas já estão programadas a serem pessoas fracas, estão programadas a serem pessoas cheias de defeitos e nunca caminharem para a perfeição, porque a perfeição não existe. Eu vim aqui esta noite contrariando este pensamento medíocre, anunciando para você que é possível você ser perfeito em Cristo Jesus. O Evangelho tem este poder. Se não, por gentileza, abra a sua Bíblia mais uma vez. Enquanto você abre, eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo me fará perfeito mesmo. Ele não é um remendo de pano novo num vestido velho. Ele transforma mesmo a vida de uma pessoa. O Evangelho de Jesus não é um placebo, ele é um agente transformador na vida da pessoa. Colossenses 1:28. Porque pode ser que você conheça gente que nunca é mudado e você diz: fulano nunca é mudado, já está 300 anos na igreja, não é mudado. Mas não é mudado porque não se submete ao Evangelho, porque o Evangelho recupera, transforma de verdade a vida de uma pessoa. Olha só o que Paulo diz em Colossenses 1:28: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho faz com que
todo homem possa ser apresentado perfeito diante de Deus. Se a sua mente não se abrir para isto, o Evangelho será só uma estrutura religiosa que você faz parte, e o Evangelho não faz parte desta engrenagem religiosa. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de um homem. Se um psiquiatra não der jeito, se o psicólogo não der jeito, se o psicanalista não der jeito, se o cirurgião não der jeito, Jesus Cristo dá jeito na vida de um homem, e o Evangelho recupera a estrutura mental de um homem. Ele transforma de verdade. Como eu disse anteriormente, seja ele você, seu vizinho, ou seja lá quem for, o Evangelho recupera o homem de tal maneira que, passado algum tempo, você não é capaz de acreditar que aquele que iniciou na fé é agora este homem que então vive de glória em glória e de triunfo em triunfo. É a operação do Evangelho. Semana passada, um dos padrões que eu sugeri que fossem alterados é uma palavra de Deus a Abraão, no capítulo 12, versículo 2. Quando o Senhor chama Abraão e diz: a ti farei, ou de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Escuta uma coisa, irmãos, nós fomos chamados para sermos bênçãos para a vida de outras pessoas. Se hoje você entra no Evangelho, vivendo uma vida limitada demais, e tudo que você precisa é ser abençoado de alguma forma por alguém, entenda uma coisa: à medida que o Evangelho de Jesus recupera você, restaura você e transforma a sua vida, este Evangelho tem uma missão na sua vida: transformar você numa pessoa abençoadora. Se hoje você depende de alguém, o Evangelho operando na sua vida vai fazer você crescer de tal maneira que as pessoas ao seu redor é que dependerão de você, porque o Evangelho tem este pendor: fazer de você uma bênção. Muito bem, quero hoje então falar sobre o segundo patamar de mudança, e ele está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Se você tem uma Bíblia e deseja ler comigo, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Quem tem mais de 99 anos aqui? Tem? Tu tem, Joana? Mais de 99? Nem parece. Nem parece. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ponto. O anjo aparece para Abraão, diz que o Senhor estava lá, e diz para Abraão: Abraão, seja um homem perfeito. Há um evangelho de condenação e de acusação, que tudo que você ouvirá deste evangelho